Isso aí, Samuel. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Samuel. Senhor, que o Senhor possa tomá-lo agora e ele seja, como tem sido o Senhor, um instrumento, um canal do Senhor para abençoar a vida da igreja e nos edificar, Senhor, com aquilo que ele tem para nos entregar hoje, essa palavra que o Senhor colocou no coração dele. Que o nosso espírito esteja sensível, Senhor, para ouvir o Senhor nessa manhã. Amém. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, enquanto eu desorganizo o negócio aqui, eu queria fazer uma proposta. Que a gente fizesse um movimento aqui de abraçar, porque tem gente que a gente não vê há tempão, né? Então, levanta aí, enquanto eu arrumo aqui o negócio, dá um abraço, quem você não viu hoje ainda. Deixa eu começar falando o seguinte, uma vez eu estava ouvindo uma entrevista com Fabrício Carpinejar, que é um poeta meio doidão aí, mas ele falou um negócio que eu achei muito legal, porque lá em casa estava sempre bagunçado o sofá. Como a casa última que a gente mora pequenininha, então a televisão, a gente não tem nem mais televisão, assim, a gente vê pouca televisão. Mas tinha uma televisão na sala, então tinha sempre no sofá da sala coberta, que aqui está sempre frio, né? Tá aquele miolinho de coberta enrolada, aí gato no meio da coberta, e tinha um lugar que a gatinha mais dengosa ficava embaixo de um lugar lá e tal. E eu lembrei também que Jesus, ele era extremamente pedagógico. Então a gente lê lá as histórias do Novo Testamento, você acha que Jesus preparou uma palavra sobre a figueira, né? Ou sobre lá alguma coisa. Ele estava passando pelo caminho. E aquele ambiente do caminho tinha um elemento, ele usava como elemento pedagógico. Né? E é assim que Jesus faz. Se você lê os evangelhos, você vai percebendo isso. Que na caminhada aconteciam coisas e Jesus ia usando aquelas coisas como elementos para fixação de mensagem. Aí eu trouxe aqui, né, umas mantas bem velhinhas, manchadas já assim, né, surrada, para dizer assim que esse aqui é o ambiente da família. Você parou para pensar isso? Assim, eu sinto saudade da Bibi quando ela não vem. Eu sinto saudade daquele venezuelano lá, cara de pau, que às vezes falta. Eu sinto falta. Agora os cubanos, a gente chama de os cubanos, desculpe, gente. Os irmãos de Cuba, né? Não vem, sente falta. Né? Sente falta da Adriana quando ela não vem, sente falta do Ademir, né? Essa é a família. E para ser família, a gente precisa ter vínculos. Precisa ter até uma imagem aqui que eu pedi para o Chico colocar. Elemento pedagógico, audiovisual, tá, gente? Tem uma palavra que eu ouvi uma vez de um teólogo alemão, cara top assim, né? Aí um dia ele foi pregar numa igreja, era uma igreja pequena como essa aqui, e ele entrou com um portal de uma porta desse tipo assim, né? Botou na frente um capacete e um par de botas. Você vê, fazem 30 anos, eu nunca esqueci, Rubem. O cara botou lá, a palavra dele eu lembro também, os elementos. Então, audiovisual é um negócio poderosíssimo, se você usa, né? Então eu trouxe aqui as cobertinhas, né? Não está fedida, que está lavada, mas é velhinha, né? É para representar esse ambiente aqui de família. E eu queria começar a minha... E outra coisa, eu não sou pregador, tá? Eu não sou pregador ungido, aquele negócio, sabe? A gente vai aqui bater um papo, é uma conversa. Se desse jeito de botar uma cadeira dessa de bar aqui na frente, eu me sentiria mais à vontade. Porque a ideia é passar para vocês alguns insights que eu tive ultimamente e que foram avassaladores, né? Eu gosto muito dessa imagem do extraordinário que acontece no ordinário, que às vezes faz mais sentido para a gente do que uma experiência de poder. Porque o poder, né? Você tem aquela experiência de poder, depois você sai daquele ambiente controlado de temperatura e pressão e vai para um outro, não funciona mais o poder daquele jeito. Então o poder é bom, mas mais importante do que o poder é a mudança de mente, é a mudança de comportamento, de percepção da realidade, né? Até aqui faz sentido? Falei muita bobagem ou só um pouquinho de bobagem? Nenhuma bobagem? Então estou bem na fita. Quer dizer também assim, que os meninos aqui já pregaram, né? Ou não? Pregação com início, meio e fim, né? Experiência de conversão, né? De missão,
né? Depois de transformação em poder e no final de intimidade. Podia parar por aqui ou não? Não é? Mensagem completa. E eu vejo o Espírito Santo nisso, gente. Né? Eu queria dizer mais uma coisa para vocês, assim, importante também. Às vezes a gente fica esperando que o Espírito Santo faça alguma coisa fantástica, mas o Espírito Santo foi enviado para isso. A missão do Espírito Santo é o amor, é fazer a gente ter vínculos tão intensos de amor que quem olha da cidade, então vamos fazer assim, aqui é a igreja, ali é a cidade, né? Que a cidade olhe para a gente e veja, nossa, tem alguma coisa diferente lá, tem um borogodó, tem um brilho diferente. E daí a gente, como é o corpo vivo, e outra coisa importante, a igreja não é um elemento estático, não é um lugar. A igreja é uma pessoa. Hã? É uma pessoa. A igreja é uma pessoa. Não é assim que a Bíblia fala? Nós somos o quê? O corpo. O corpo que tem uma cabeça. O que é um corpo com uma cabeça? O corpo sem uma cabeça é a mula sem cabeça, né? Sei lá. Mas um corpo com uma cabeça, o elemento com uma cabeça é um corpo. A igreja é um corpo, é alguém que vai evoluindo, né? Então, partindo dessas premissas, eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse ambiente que a gente tem que construir, tem construído, né? Que a gente precisa estar muito atento, porque esse é o ambiente da manifestação do poder de Deus. Esse é o ambiente onde vidas vão sendo transformadas. Esse é o ambiente onde haverá uma manifestação de propósito. Achei muito bonitinho a Débora falando aqui, né? Que aquilo que é mais importante na vida é Deus, né? Assim mais ou menos que você falou, para ocupar o tempo com Deus, né? E eu queria dizer que vocês, meninos, que vieram aqui na frente, os outros que não vieram também, vocês são príncipes e vocês são princesas. Vocês são príncipes e vocês são princesas, né? Porque vocês são filhos de um rei, né? Esse é o nosso DNA, esse é o DNA de vocês. Então a gente não pode deixar de falar isso. Mas esse é o ambiente, né? Que a gente precisa ter estacas bem firmadas. Aí eu fiz esse gráfico ou não, o LM Notebook, né? Te bota conta. Vocês conhecem, não? Ô Chico, eu vou sair um pouquinho de cena, mas já volto. Vocês já usaram o LM Notebook? Quem aqui nunca usou? Já usou? Usem, que é uma ferramenta divina, assim, para você ter referência e construir conteúdo, né? Mas é ele que fez isso aí para mim. E eu queria começar falando um pouquinho sobre essa identidade bem firmada, né? Como a gente está falando de família, a gente não pode deixar de falar de que uma família geralmente tem uma figura paterna, tem um pai, né? Se eu fizesse aqui, tivesse trazido papel e caneta e desse um papel para cada um aqui, uma caneta, e pedisse para você fazer assim, escreva aí, desenhe aí o que você acha, como é que você acha que é Deus. Eu acho que a gente teria, quantas pessoas a gente tem aqui? Umas 20, 30? A gente teria pelo menos uns 30 deuses diferentes. Cada um veria Deus de uma forma. E isso é idolatria, né? De certa forma, ou não? É um Deus que você projeta, né? Mas tem uma figura que ela é única, elementar e que está acima de todos os deuses, que é a figura de pai. Então, uma família tem um pai. E a gente precisa ter, dentro dessa comunhão de família, uma identidade bem firmada. Normalmente, né, as pessoas elas têm muitos problemas a serem resolvidos, né, muitas questões a serem resolvidas. Isso nos torna pessoas o quê? Mal resolvidas, né? Mas a identificação com a figura do pai, ela tem o poder avassalador de transformar a nossa vida numa vida bem resolvida, né? Então, essa imagem de... Estão acompanhando, pessoal? Estão comigo aí? Então, assim, essa intimidade com essa figura paterna cura a nossa alma, mesmo que a sua experiência com o pai não tenha sido boa, mesmo que a tua vivência familiar não tenha sido boa.
A comunicação da imagem de Deus como Pai, feita por Jesus, que ensinou a gente a vê-lo dessa forma, cura a nossa existencialidade e tem o poder de nos transformar em pessoas bem resolvidas. Isso, na verdade, falando do extraordinário que se manifesta no ordinário, né? Essa identificação com a figura do Pai tem o poder de curar aspectos da nossa vida que talvez uma terapia de longo prazo não cure. A sua sexualidade, a sua questão com dinheiro, a minha questão com outras coisas, com comida, né? Tudo isso é curado na relação de intimidade com o Pai. Então a gente precisa aprofundar dentro dessa relação de família a nossa relação com Deus como Pai. A corda também, ela tem cordas e estacas, né? São figuras antigas que representavam, quando você tinha um povo nômade, como o povo de Israel era, né? Durante muito tempo, eles esticavam cordas, fincavam estacas, esticavam cordas para representar a firmeza de uma casa. A casa deles era uma tenda. Certo ou não? Estou falando besteira ou é verdade? Então, beleza. Então, a gente tem que imaginar que esse ambiente aqui é o ambiente onde você tem que ter estacas bem firmadas. Então, relacionamento profundo com o Pai, conhecimento do Pai. Eu achei muito lindo desculpa, fugiu teu nome, querida. A Larissa, né? Lara, desculpa. Nossa. A Cláudia já sabe, eu sou ruim de nome que nem um trem. Oh, meu Deus do céu. Não me queiram mal por causa disso, tá, Lara? Por favor. Já te vi 500 mil vezes, mas eu sou assim mesmo. A Cláudia sabe, né, Claudinha? Eu chamo Maria de Joana, faço uma bagunça danada. Mas só a Cláudia tem 2 nomes, Cláudia e Luísa, né? Você vê a loucura, até eu aprender. Mas eu ia dizendo o seguinte, que eu achei muito lindo o que a Lara trouxe, porque esse ambiente de comunhão e comunicação de Deus com a gente, ele é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem uma prática de ler texto bíblico, né? A gente abre o texto, lê o texto, cansa, todo mundo já está pensando no almoço, está pensando em outra coisa, você está lendo o texto. Então, a gente não precisa necessariamente, vocês podem abrir aí, tá? Em João 4, de 1 a 32, que é a parábola da mulher samaritana, a história da mulher samaritana. Já vou eu aqui, né, Chico? A parábola lá em 2 Samuel. Mas deixem aberto o texto. E se eu falar uma besteira, alguém fala, Samuel, está falando bobagem, não está escrito. Mas eu vou usar como base, vamos dizer assim, filosófica, tá, antropológica, para essa conversa com vocês, esse texto aí. E tem algo implícito nessa relação aí de Jesus, da forma como ele se coloca, que eu queria trazer um elemento para vocês, está ligado a uma outra passagem, quando ele fala sobre oração, né, sobre, Senhor, ensina-nos a orar, e daí ele fala sobre, em algum outro momento, sobre entrar no quarto e fechar a porta, né? Quando a Lara fala sobre o jardim do relacionamento com o Pai, se você pensar no quarto, que Jesus orienta, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, é teu Pai que te vê em secreto. Você lembra? Estou falando bobagem ou não? Tem esse texto, né? Não estou inventando. Então Jesus orienta a gente a entrar no quarto, fechar a porta, e o Pai que te vê no secreto, te recompensará. Agora pensa assim comigo, só uma abstração. As crianças inteligentes aí, os adultos também. Você pode pensar que você está no quarto da sua casa e que você chama a Deus para conversar com você no seu quarto. Achei muito lindo a Lara falar, né, assim, porque tem que sofisticar mais, eu tenho que orar mais alto. Então essa é uma cultura religiosa que está impregnada na gente, que é a cultura de que a gente precisa chamar a atenção da divindade. Precisa bater um tambor, precisa acender uma vela, precisa fazer um ritual para a divindade ver se ela gosta de mim e ver se ela me recompensa de alguma forma, seja com afeto, para pagar minhas contas, né? Mas aqui a gente não está falando de uma divindade, a gente está falando de um pai. Um pai, uma relação de um filho com um pai, né? Agora pensa comigo assim, que esse jardim, na verdade, fosse um quarto, mas não um quarto na tua casa, mas como o teu quarto na casa do teu pai. Muda alguma coisa?
faz um nó, faz um nó. Vou entrar no meu quarto na casa do meu pai. E é um pai bom, é um pai maravilhoso, é um pai que quer intimidade, é um pai que não quer que você dê algum tipo de recompensa para ele, ou que você seja bom. A gente pode até pensar na parábola, aí sim, parábola do filho pródigo, né? Que chega na casa do pai, lembra da casa do pai, e lembra da casa do pai não por causa de uma experiência de poder milagroso, mas ele lembra de um elemento da casa do pai. Você lembra qual foi? A mesa. Ali foi o ponto de conexão entre ele e o pai. Foi a mesa, ele lembrou da comida. A casa do meu pai tem comida, né? Ele serve lá. E ele sai onde ele estava, comendo comida de porco, e vai para a casa do pai. E o pai está lá esperando ele. Ele foi buscar o quarto dele na casa do pai. Então essa é uma forma muito didática da gente pensar, quando a gente for orar, né? A gente não precisa chamar a atenção de uma divindade. Você não precisa orar certo, você não precisa fazer um ritual. Embora tem pessoas que gostem de rituais, tá? Não é dizendo que não pode ter, não é isso. Tem gente que gosta, né, de colocar umas almofadas, não tem? Às vezes bota uma musiquinha, relaxa, né? Então tem pessoas que têm essa prática, mas nós podemos conversar com Deus na intimidade, no nosso quarto, na casa do nosso pai. Como é que é? Você lembra como é que era? Quem mora com os pais vai saber, mas como é que era na casa do teu pai? Você tinha o teu quarto na casa do teu pai, né? Outros não têm, mas imagina que você tivesse um quarto na casa do teu pai. Você faria cerimônia, né, para chamar o pai. Então você ia fazer assim, na hora do lanche, você ia fechar a porta do quarto. Papai querido, que está na sala, papai amado, eu estou aqui no quarto, vou abrir a porta, paizinho querido, para ir falar com o senhor na sala. Aí chegava na sala, se ajoelhava, Senhor, meu pai, ô papaizinho, né? Eu vim aqui pedir um pão com creme, a Cláudia fala pão com meleca, né? Um pão com creme, Senhor, e com café bem coado, ô meu pai. Ou você ia chegar assim, pai, vamos tomar um lanche? Vamos ali na mesa, né? O pai teria preparado uma mesa, né? Ô meu filho, senta aí, vamos conversar. E você fala, né, com a intimidade. Você sabe o que é isso? Como é que a gente chama isso? Chama de afeto. Você pode ser uma pessoa afetiva ou não, mas o que te conecta na família são os afetos. Te conecta com teu filho, com teu irmão, com teu pai, né? Pai, mãe, família não é parente, tá? Parente você quer ver uma vez a cada ano, 3 dias, senão fica com cheiro ruim, não é assim? Fala, depois de 3 dias fica fedendo, né? Mas essa só fala aqui no sul, né? Mas família, a gente tem afeto. Então, quando o meu irmão aqui, eu encontro com ele na rua, ele deu uma caroninha, né? A gente tem um impulso assim para ficar perto do irmão. Não é assim? Isso é afeto. Quando a gente vem aqui, a gente não vem aqui para ter uma demonstração de poder de Deus, que vai descer um fogo aqui de labareda, né? Que é sapatinho de fogo, né? Sair batendo o pé. Também pode acontecer. Mas eu venho aqui para quê? Para encontrar meus irmãos. Para ver a minha irmãzinha querida. Sinto saudade de você, que você não vai lá na cela. Sinto saudade. Saudade de vocês, Ademir. Né? Sinto saudade. Então isso a gente chama de afeto. A gente precisa ter com Deus uma relação afetiva. E a relação afetiva com Deus vai conectar a gente como família. Então, pensando assim, que a gente precisa ter essa intimidade, né? Eu vou deixar isso aqui desse jeito, meio bagunçado, mas a ideia é, porque normalmente quem usa audiovisual passa uma imagem, né? Aí depois passa outra, já baguncei aqui, trouxe as 3. Mas não olhem para cá, tá? Só olhem para lá, por favor. E agora ferrou, né? Vai todo mundo olhar para cá. Mas olha lá, a ideia é que a gente tenha uma fé, uma identificação com o nosso Pai. E essa é a grande mensagem do Evangelho, gente. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É que a gente tem uma origem. Um elemento que para mim foi importante, um insight que para mim foi muito importante, é que a gente costuma pensar em eternidade como alguma coisa que vai acontecer depois que eu morrer. Assim ou não é?
Hã? Mas a eternidade já está acontecendo aqui e agora. A gente está na eternidade aqui e agora. Então, quando você acessa esse ambiente do teu quarto, na casa do teu pai, você está acessando algo extraordinário. A possibilidade de viver coisas na sua vida que são eternas. Quando a gente canta aqui, né, hoje, lá em Apocalipse, né, quando você canta que anjos, né, cantam diante do trono, você está acessando o ambiente da eternidade. Você está lá, você está aqui, tem elementos, né, e Jesus fez essa transposição dimensional, abrindo esse espaço de comunicação com esse ambiente que não tinha antes. Não foi assim? Estou falando bobagem, Chico? Quando o véu foi rasgado, a gente tem acesso aos Santos dos Santos, é mentira isso? Os bons de Bíblia aí, não é verdade? Então a gente tem acesso à eternidade, a gente pode experimentar agora, aqui e agora, esses elementos eternos, né? E a gente tem isso é muito interessante, porque a gente, dentro dessa cultura religiosa tradicional, a gente aprendeu a invocar Deus, né? Invocar a divindade, a presença de Deus, como se ele estivesse lá longe. Mas nesse processo de amadurecimento, a gente tem que entender que o Espírito Santo já foi enviado para a gente. Não foi assim? Jesus falou, né? Convém-vos que eu vá, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito, que será o quê? Guia, né? Testemunha, não é assim? Então o Espírito já foi enviado. E tem uma coisa interessante, vocês já lembram disso ou perceberam? Quando você tem lá a descrição do Pentecoste, normalmente, eu sei porque como criança eu guardei essa imagem, de que tinha uma galera fazendo um barulhão, né? Um auê, né? Então tinha uma música alta, tinha lá o Levi tocando violão, tinha outro batendo o carrom, né? Tinha uma boa de gogó que nem a Érica assim, Jesus, né? Aí tinha um pastor lá atrás, aleluia! Aí tinha o Samuel ali, né? Tá vendo? Sabe como é que eles estavam? Como é que a Bíblia fala que eles estavam? Alguém sabe? Como é que está no texto lá? Diz que eles estavam reunidos em comunhão. Aí eu fui dar uma investigada, tem alguma interpretação, diz que estavam ao redor da mesa. Estavam em comunhão. Deixa eu fazer só um spoiler, um adendozinho que achei um barato essa semana. Só um parênteses, tá? Já volto. Eu fui ter uma reunião com um sindicalista. Tem um cara que eu conheço lá que ele é da AGT, o cara conhece a Glaze, né? Do PT, né? Aí você fica assim, né, e tal. Eu fui lá conversar com esse cara, porque ele é meu amigo há muitos anos. Gente, tenham amigos diferentes, tá? Isso é de Jesus. Tenham amigos diferentes. Não fiquem na mesma panela. A gente precisa se relacionar. E ele me falou um troço que eu quase chorei na hora. É porque ele esteve lá na União Soviética, né, e tal. E no Brasil eles queriam mudar a palavra que eles falavam camarada, porque não tinha muito sentido aqui para o brasileiro. E aí inventaram a palavra companheiro. Quando ele falou, e ele pregando para mim, no sindicalista, né? Eu estava sentado em volta de uma mesa, tinha lá uns 3 canecas de café. Aí ele soltou essa assim, sabe o que quer dizer companheiro? Vocês sabem? Companheiro vem da palavra companis, compartilhando, aquele com quem compartilha o pão. Cara, nossa, eu fiquei assim tão cheio do Espírito Santo, quase que eu dei um aleluia ali, né? Que foi caneco para todo lado, né? Porque a ideia é que o que dá significado para a nossa comunhão de família é o compartilhamento do pão. Você lembrar que Jesus, a primeira coisa que Jesus fez quando ele estava lá na última Páscoa, alguém lembra o que foi? Ele pegou o pão, ele partiu o pão, ele não comeu o pão. Ele deu o pão para os discípulos e falou o quê? Fazer isso em memória de mim. A gente fica achando que a ceia é uma missa, né? Que você tem que rezar lá os elementos, vai transformar não sei o quê, que a tua vida, se você não vier na ceia, você vai para o inferno, e a ceia é só para alguns eleitos escolhidos. Jesus mandou repartir o pão, né? Isso é comunhão. Mas voltando então ao que eu estava dizendo sobre a experiência do Pentecostes, né? Então, gente, a gente está falando aqui de intimidade com o Pai, de identidade, né? Meninos,
Vocês são príncipes. Levi, você é um príncipe, cara. Tem jeito de príncipe, cara de príncipe, né? Meninas, vocês são príncipes e princesas. Moisés, cara, o que é isso, cara? Ou o cara parece um príncipe eu falando aqui, ou não? Né? O cara falando assim de Jesus, cara, vocês são príncipes e princesas. E a gente precisa entender que esse é o ambiente, né, da identidade. Nós somos príncipes e princesas, nós somos irmãos de Jesus, assim que a Bíblia fala, não se escandalizem. Mas a Bíblia fala que Jesus é o nosso irmão mais velho, nós somos irmãos, somos família. Tá? Então, identidade firmada no Pai, consciência, nós somos príncipes e princesas. Ninguém aqui tem o direito de pensar bobagem sobre a vida. Ah, porque eu sou aquilo, ah, porque não sei o quê. Não, você é príncipe. Quando vierem esses pensamentos de morte, pensamentos que tentam dizer que tirar nossa identidade, a gente precisa combater. A Bíblia ensina a gente a resistir. Então, resistir com essa certeza de identidade. Meu Pai, né, o Pai de Jesus Cristo, é meu Pai também, porque Jesus Cristo é meu irmão. Eu fui salvo, né? E aí, gente, tem um outro elemento que é importante, que então eu estava falando sobre o Espírito que foi outorgado, foi enviado, que já está aqui, que você e eu já temos, e que a gente não precisa estar pronto. Tá? Tem um elemento nessa história da mulher samaritana, se eu estiver falando bobagem, alguém pode me corrigir, mas está no texto, tá? Não vou ler o texto aqui não. Que ela estava lá no poço, e depois que aconteceu tudo, a gente vai fazer alguns flashbacks, mas em algum momento dessa história, ela deixa o cântaro, ela acabou de ter uma experiência com Jesus, tá? Então, Moisés, né? Eu sei que você já tem uma cultura e tal, mas imagina que você não tivesse zero cultura. Se eu fosse um cara muito louco, muito doidão, e que Jesus fizesse aquele sentido que fez para você no acampamento, tá? E você não tivesse nenhum conteúdo. Essa mulher era assim, doidona, loucona. Tinha 5 maridos, né? O que ela estava não era marido dela, era mal falada na cidade, né? Tinha uma fama ruim, né? Mas ela teve um encontro com a verdade. O que ela fez? Essa parte da história é muito legal. Muito legal. Porque ela levanta e ela traz a cidade inteira. Né? Agora, olha que curioso. Depois, na parte de baixo do texto, fala assim que os discípulos que foram com Jesus, estavam indo com Jesus. Até essa história é legal. Vou fazer um rapidinho. Não vou demorar muito não, pessoal. Mas só para... É legal. Imagina assim, Jesus ele saiu de onde ele estava porque tinha uma briga de religião, né? Ah, porque isso, porque aquilo, Jesus pegou, foi indo para onde tinha que ir. E aí tinha um caminho natural que eles faziam, que era mais longo, para não passar em Samaria, porque samaritano era... Pensa num cara entojado, um cara ruim. Então eles evitavam aquela região, eles faziam uma curva para a esquerda, faziam uma volta para ir. Jesus ele vai no caminho, ele vai lá para encontrar aquela mulher. Né? Mas olha que interessante, porque estava com ele os discípulos dele. Não sei se estavam todos os 11, ou 17, ou 20, eu não sei. Sei que estava uma galera com ele. Aí o que ele fala? Vão na cidade, comprar comida. E saem os discípulos, não é assim que está no texto? Eles foram comprar comida. E Jesus senta no poço, pede a mulher, etc. E a mulher tem um encontro com Jesus. Ele se torna algo extraordinário na vida dela, tem um poder assim, aí sim poder, transformador, avassalador. E ela vai para a cidade, ela vai na cidade e traz a cidade inteira. Agora você pensa, né? Hoje os caras no céu devem estar lendo esse texto aqui, devem ficar com vergonha, porque todos os discípulos foram comprar comida. Conversaram com o comerciante, deram dinheiro para o comerciante, tiveram todo o tempo de ir, de voltar. E eles voltaram sozinhos? Essa mulher sozinha trouxe a cidade inteira. Esses discípulos todos, com todo o conhecimento, andaram com Jesus 3 anos, trouxeram ninguém. Qual é a mensagem que a gente tem aí, Moisés? É a mensagem de que a gente não precisa estar pronto. A gente já recebeu, a gente já é. Lembra que eu falei da eternidade? Então, quando você tem uma experiência de intimidade, de identidade, relacionamento com o Pai,
você tem uma experiência avassaladora com a salvação, e você pensa assim, pô, mas Jesus nem pregou direito, né, os 4 pilares para ser salvo, né, não deu lá, não ensinou Ezequiel, os profetas, grandes, pequenos, etc. Nada disso, gente. Ela acessou esse ambiente da eternidade e ela foi falar sobre a mensagem. Então a gente precisa ter essa convicção de que a salvação já foi dada para a gente. A igreja, então, é uma pessoa. A igreja não é um lugar. A igreja não é o lugar que a gente vai domingo de manhã. Não é um rito, não é um louvorzão. A igreja é uma pessoa que a gente se relaciona. E onde a gente precisa ter também uma coisa importante, um insight legal que eu tive, queria compartilhar isso com vocês. Pessoal, estamos juntos? Todo mundo acompanhando aí? Certinho? Nenhuma palavra complicada até agora? Acho que estou melhorando, então. A gente vai ter uma ideia de que a igreja é um ambiente plural. Então você pensa assim, se eu te der um montão de garfos, facas e colheres, né? E aí eu falo assim, separa aí para mim. Aí você pode começar a separar, né? Mas se você fizer uma pergunta, mas por que você quer que eu separe garfos, colheres e facas, né? Aí eu te falo assim, é para um almoço, um jantar. Aí você vai botar como? Você que é boa de botar a mesa. Você bota o quê? Garfo, faca e colher, né? Claudinha que é boa de botar a mesa, como é que bota? Né? Garfo, faca e colher. Organizou aquele negócio com uma finalidade. Então pensa assim, colher, faca e garfo são de naturezas diferentes, cada uma serve para um troço. Se você usar a colher para cortar carne, só se a carne estiver bem macia, né? Normalmente não funciona. Se eu usar o garfo para tomar sopa, ou usar a faca para comer arroz, né? Nem as coisas, então cada coisa tem uma funcionalidade. E a gente precisa entender que a igreja é local de pluralidade. De gente que é colher, gente que é faca, gente que é garfo. E aí a gente tende a fazer uma igreja só dos que a gente gosta, né? Ou não. Ou não, como diz o amigo meu, ou não. E aí eu vou dizer uma coisa que eu aprendi esses dias assim, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, irmão. Deixa Deus falar com você. Porque a tendência que a gente tem é de buscar aquela igreja que é onde eu me identifico mais. Aquela igreja lá tem uma palavra, pastor, ó, top, né? Ou então o pastor prega mal, não. Ou então aquela igreja tem um louvor, lá tem o Levi lá, né? Tem lá tem a Érica, né? Lá tem um cara bom de tirar foto, né? Então a gente pensa sempre assim naquilo que é bom para a gente, mas a igreja é o local da pluralidade. É onde você abraça o diferente. É onde você exercita, que é o maior dom do Espírito Santo, que é o amor. Para isso que serve o Espírito Santo. Ou não? Ou não é assim que está na Bíblia? Lê lá, João 17. O irmão ali leu ainda há pouco um texto de Efésios. Não foi? Então, o grande dom do Espírito Santo, e o Chico pregou aqui sobre amor, essa é a grande, é o amálgama, né? Esse é o vínculo que a gente tem. E por isso a igreja tem que ser um lugar plural. A gente deve abraçar o diferente, abraçar mesmo, viu, gente? Abraçar fisicamente, não ter nojinho, né? Raivinha. É abraçar, acolher, é assim que Jesus faz com a gente. Amém, pessoal? Então, nesse crescimento, nesse amadurecimento, inclusive, só para conceituar para vocês, eu botei como título dessa conversa aqui a maturidade da convicção da origem ao propósito eterno. Então, a gente precisa esquecer, né, de uma vez por todas, que a gente precisa ter uma liturgia. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu tenho aprendido, tá, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, a pluralidade. E outra coisa assim é que a estética, o que é estética, né? A forma não pode comprometer a nossa ética. Então, às vezes, por causa da forma, por causa de um jeito bacana e bonito de você fazer as coisas, não pode comprometer o princípio da nossa fé, da comunhão da igreja. Então, para exemplificar isso, pensa assim, um pai que tem vários filhos, né? Tem um filho que está tudo certinho na vida dele, tem doença nenhuma, e tem um filho doente, né? Um filho que tem um problema.
E qual é o quarto que você acha que o pai visita primeiro de manhã? É o filho que está tudo bem ou o filho que tem um problema? Qual quarto vocês vão primeiro na sua casa? Hã? É o quarto que o pai. Então a gente acha que a liturgia vai atrair o coração de Deus. Talvez se a gente fizesse cultos bem chatos, bem feios, pregasse mal, Deus viesse mais rápido. Meu Deus, né? Meu Deus! Deus falando, né? Meu Deus, eu, né? A gente vai onde há afetos, há sinceridade, né? Há espaço de pluralidade. Amém, irmãos? Isso foi um achado para mim. E por que isso? Porque transgredir faz parte da vida da gente. A gente acha que para Deus amar a gente precisa fazer tudo certinho. Né? A gente precisa, nossos filhos, príncipes e princesas, precisam ser certinhos. Né? Mas essa garotada precisa ter espaço, inclusive para errar, para fazer escolhas erradas. E a igreja precisa acolher esses meninos e meninas. Porque a gente erra. Eu erro. Quem não erra aqui? Quem é perfeito? A gente não é perfeito. Então a igreja é esse ambiente de acolhimento também do que erra, do que ama. Isso não é um convite para o pecado, tá, gente? Mas é um reconhecimento da nossa biografia. Um filho só amadurece quando não teme o castigo de um juiz, mas confia na correção do pai. A maturidade floresce quando o ambiente é seguro o suficiente para que possamos ser vulneráveis sem sermos destruídos. Isso serve, inclusive, e vai nesse segundo pilar, que é a questão de você servir a Deus. Isso para mim foi um achado também, acho que eu vou até adiantar aqui um pouco, que é a questão da biografia. Porque às vezes você fica com medo e com vergonha. Eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre nojo e vergonha. Tá? Aquilo que você tem vergonha na sua vida, possivelmente foi algo que teus pais tiveram nojo. Tá? Então, nojo e vergonha é um negócio que a gente precisa entender bem. Porque, às vezes, nossos pais tiveram nojo de pobre, a gente tem vergonha de ser pobre. São elementos que estão na nossa alma marcados que a gente precisa entender. Daquilo que a gente tem nojo, nossos filhos possivelmente vão ter vergonha. Então, a gente precisa lidar com essa questão de uma forma adulta também. Precisam ser filtros na nossa alma, né? Então, assim, a vergonha é um sentimento que nos isola e nos faz esconder, como Adão entre as árvores. O nojo, porém, é a reação de uma nova natureza que rejeita o que é incompatível com a vida de Deus. O maduro não evita o mal por medo de vergonhas, porque adquiriu o nojo da morte. Então é assim, quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a entender a natureza de Deus, você começa a ter nojo das coisas certas. Você tem nojo, porque roubar, né? Então quem roubava não rouba mais, porque tem nojo desse troço. Aí teu filho vai ter vergonha de roubar. Né? Você começa a ter nojo, né, vou citar coisas assim elementares da vida, não se escandalize, mas nojo de pornografia, por exemplo. Somente teu filho vai ter vergonha de ver pornografia. Tem nojo de ser mau caráter, de xingar no trânsito. Somente teu filho vai ter vergonha de xingar no trânsito. Isso é nojo pelas coisas certas. Mas você não pode ter nojo, por exemplo, do diferente. Eu tenho aprendido isso, né? Quando vem um cara daquele sujo pra caramba da rua, né? Esses caras têm o dom de dar a mão pra gente apertar ou não? Vem aquela mãozinha craquenta, né? Cheia de sei lá onde que botou aquela mão, né? E vem assim, e o cara quer beijar. Por quê? Porque ele tem sede de afeto. Pensa naqueles caras, como Jesus, aqueles caras, né? Pensa um mestre quando se encontrava com alguém que estava parado, né? Perto de um poço, na estrada. Pensa um cego na estrada, que elemento devia ser estranho aquele cara, né? Jesus faz coisas nojentas, ele pega, cospe, faz um lodo, né, e bota no olho do cara, coisa nojenta, né? Jesus ele tem esse impulso pelo toque, pelo afeto. Então a gente precisa ter nojo pelas coisas certas, nunca pelo diferente, nunca por aquele que tem sede de afeto. Isso é meio achado. Então, né, eu não sei se você tem essa capacidade, mas se tiver, abraça o diferente, que passa pela cidade, porque a cidade que é ali, fora desse ambiente aqui, a gente chama, aqui é a igreja, lá é a cidade, né? Ali na cidade tem gente querendo abraço, tem gente querendo um toque, né? Seja Jesus para essas pessoas, seja
pense assim, eu não posso ter nojo disso, o nojo certo pela coisa errada. Tem um nojo certo pelas coisas certas, né? Nojo do pecado, né? Nojo daquilo que te afasta da relação de intimidade com o Pai, para que teu filho possa construir essa vergonha. E tem uma diferença assim, entre memória e lembrança, foi outro achado importante, que é importante a gente pensar nesse processo de crescimento, que a lembrança é diferente da memória. A lembrança é algo que você se apegou a um trauma, por exemplo, né? E aí você tem uma ferida aberta. Essa é uma lembrança, né? Uma surra que você levou do teu pai, sei lá, algo que te deixou a marca profunda na alma, né? Isso é uma lembrança. O que é uma memória? A memória é o registro da história redimida. Então, o maduro transforma as lembranças dolorosas em memórias de livramento. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Pensa só, uma memória de onde Deus me tirou. Vou pensar nisso, onde é que eu estava? Eu sei, gente, os caminhos por onde andei. Tem a música assim, os caminhos por onde andei. Ei, ei, né? Eu sei os caminhos por onde eu andei. Eu sei de onde Deus me tirou. Isso é uma memória, né? E parece que a memória apaga a lembrança. Ou não? Uma memória de uma experiência de intimidade com o Pai, de um reconhecimento de que a cruz ela me deu a salvação, ela é maior, parece que ela absorve a lembrança de quem eu era, né? E aí fica mais leve. Isso cura a biografia. Isso a gente precisa ter muito firme, tá, gente? Assim, de que a cruz ela não é o fim. A gente tende a pensar, sabe por quê? Olha só que segredo interessante. Porque se ela for um lugar de pagamento de dívida, se você vê a cruz como fim, você vive como um eterno devedor. Interessante, né? Se você pensar que todo o objetivo da sua vida é a cruz, você passa uma vida inteira paralisado, não merecedor, sem identidade. Mas, quando você vê a cruz como o princípio de tudo, é o início de tudo, você começa a ver que o grande, acho que a Érica orou aqui, um negócio que eu achei muito lindo, eu disse amém com convicção, com vontade, assim, de que a gente foi salvo para um propósito. Então a gente não foi salvo para viver eternamente, sendo salvo toda hora, no sentido da consciência da salvação. Mas você foi salvo para exercitar uma atividade no reino. Faz sentido, pessoal? Então é assim, ó, um dos maiores sinais da imaturidade é nos enxergarmos como um problema a ser resolvido. Ah, eu preciso de cura. E o cara passa uma vida inteira falando isso. Ah, eu preciso de cura, eu preciso de cura. Mas Deus já te curou. Né? Levanta, anda, né? Deus já te curou. Né? Eu preciso de libertação, mas Deus já te libertou. Você já é liberto em nome de Jesus. Levanta e anda. Ah, eu preciso de atenção. Aquele crente carente o tempo todo. Precisa chamar sempre a atenção de todo mundo. A maturidade diz assim, eu já estou pronto e agora eu preciso repartir virtudes. A gente vem então para esse terceiro pilar aqui, já, como diz os pregadores, eu não sou pregador, mas assim, estamos caminhando para o final, né? Então, caminhando já para o final, então, assim, se olhe, se perceba, né, como alguém que tem intimidade com o Pai, que tem uma identidade muito bem firmada no Pai, que é convidado a viver dentro de uma estrutura familiar. Todos esses elementos aqui, a gente está em casa, gente. A gente precisa vir para encontrar com a nossa família. Pensa assim, domingão, você faz comida em casa, você bota a mesa? Não é assim, a gente não bota a mesa em casa lá, às vezes faz um macarrãozinho diferente, né, um arrozinho diferente lá com uma cenoura picada, sei lá. Quem tem mais condições faz um churrasquinho, né, um peixe na brasa. Mas a gente vem para encontrar com a família, assim como você vai encontrar com a tua família em casa. Essa aqui é a nossa família, plural, né? E, gente, e se chegar aqui um ex-traficante de drogas, chegar uma pessoa trans, né? Se chegar aqui alguém cheio de problema, né? É como se a gente não tivesse cheio de problema, né? Mas chega alguém com mais problema, ou com problemas mais aparentes, né? Como é que você faz? Esse é o local, é a família. Como é que você faz na família com o teu irmão doidão?
né? Você manda o irmão, não, você não pode sentar à mesa não, que você é doidão, ou você senta aí, irmão, vamos comer aqui juntos, comer um prato de macarrão. Esse aqui é o ambiente da família. Essa mulher lá, até esse é um detalhe importante, porque essa mulher, a Bíblia, gente, assim, eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler um texto, muitas vezes. Eu fico numa... Se quem é assim comigo, igual a mim, que fica um tempão no mesmo texto assim, né? Não é bom? Porque às vezes você lê assim, essa coisa de temperatura e pressão. Você lê a Bíblia na sala, um texto. Aí você sai da sala, você vai para o carro. Depende da sala para o carro, já muda a porcaria do entendimento do texto. Você vai, né? Tem detalhes na Bíblia assim, que são incríveis, né? Essa mulher samaritana, ela carregava uma vasilha, a Bíblia chama de cântaro. Alguém sabe o que é metafórico, né? Metafórico é uma imagem, é uma representação de algo, né? Então, metaforicamente, pense que esse cântaro, todos nós aqui carregamos um, tá? É o nosso cântaro de carência afetiva, nosso cântaro, né, de carência que o marido é isso, porque a minha mulher é aquilo. É um cântaro de que minha profissão é ruim, meu chefe é uma droga. É um cântaro de que meu professor sempre me reprova, né, culpado é ele. É uma carência de que meus clientes não me pagam. Sempre carência. Esse é o cântaro que essa mulher carregava. E era tão carente essa mulher que ela estava no 5º marido já. Mas a carência dessa mulher, a necessidade de ser compreendida, de ser acolhida, de ser amada, de ser abraçada, de ser beijada. Pensa nisso, né? Essa carência, e todos nós aqui sabemos qual é a nossa carência. E Jesus fala para ela assim, se você soubesse o que você está falando, rios de águas vivas jorrariam de dentro para fora, né? E você entenderia que toda a tua dor existencial, todas as tuas necessidades, todas as tuas dúvidas, todos os teus questionamentos seriam resolvidos, equacionados. E essa mulher teve um encontro tão avassalador, o que ela faz metaforicamente? Ela larga esse cântaro e vai comunicar virtude para a cidade. Essa é a história que Deus quer contar para a gente nessa manhã aqui, que eu resolvi contar para vocês, usando elementos pedagógicos, né, para que a gente fixasse essa mensagem, é de que nós somos filhos amados de um Pai, não de um Deus, não de uma divindade, que precisa ser agradada, para quem eu sou eternamente devedor. Nós já fomos salvos, a salvação ela não é um destino, ela é o início de tudo. Então a Bíblia diz que todos nós somos salvos, somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro não é Jesus, Jesus é o Cordeiro, é o Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Cristo que estava no início, é o Verbo vivo, né, que foi imolado antes da fundação do mundo. Então nós somos salvos, a salvação é a nossa identidade, nós somos filhos salvos, redimidos, somos convidados a sermos filhos, parte de uma família. E aí eu queria dizer, para encerrar, eu dei uma enxugada aqui, porque o testemunho dos meninos foi tão forte, né, que acho que a gente já recebeu muito de Deus aqui. Mas junta, e como diz lá, quando eu era criança, lé com cré, né, junta o que eles falaram com o que eu disse aqui, tenta levar para casa algo que pode transformar a tua vida e a minha vida, né? Nós não somos um vaso de problemas a serem resolvidos. Nós somos um vaso de bênção com virtudes a serem compartilhadas. Amém? Meus irmãos, deixa o Espírito Santo falar com você agora pela manhã, deixa ele transformar a tua mente. O apóstolo Paulo fala que eu tive uma experiência de metanoia, com alguns insights que eu tive, de transformação de mente, percepção, é algo extraordinário, porque isso muda a dinâmica da vida, muda a dinâmica do pensamento, né, das virtudes. Então, se você puder pensar sobre isso, eu não vou pedir para você repetir comigo, mas se você estiver sentindo isso, eu não sou um vaso de problema a ser resolvido. Eu sou um vaso de bênção, de virtudes a serem compartilhadas. E quando você pensar, minha biografia não me permite, Paulo fala assim, avançando para as coisas que estão diante de mim, esquecendo das coisas que ficam para trás, avanço para aquilo que está diante de mim, né?
para atingir o propósito da minha vida, o propósito eterno da minha vida, sabendo que essa consciência de que a eternidade passa as dimensões e alcança a tua vida aqui e agora. Isso é promessa, isso é garantia, isso é evangelho. Então eu e você aqui já somos transformados, já fomos salvos, já fomos libertos, para que a gente possa ir para a cidade. Quando a gente fala de cidade é ali, ó, depois dos muros aqui da nossa comunidade, compartilhar a virtude. Então, coisas que você pode fazer práticas agora, tá? Pensos práticos. A gente tem orado pelas pessoas. Eu atravessei a rua, fui ali falar com aquele cara, dono daquele espetinho, que ele abençoou a gente com uma família. A família foi ali comer espetinho e veio na igreja. Então eu fui lá abençoar o cara, agradecer o cara. Né? Pô, obrigado, meu irmão. Eu vou abençoar a tua empresa aqui para você prosperar, sem segundas intenções. Por quê? Porque nós somos vasos de virtude a ser compartilhada. No condomínio, tá? Eu chamei meus vizinhos lá um dia para lá em casa, eu queria abençoar a tua vida. Posso? Ah, por quê? Porque eu te amo, porque isso aqui é sua família. Ontem estavam os amigos malucos da minha filha é psicóloga, Guiana, né? Os amigos todos estruturados, doidão, aquela saia lá, assim, tudo doido, né? Aí eu cheguei lá perto deles, na hora dos parabéns, eu queria dizer que aqui é a família de vocês também. Vocês estão na família de vocês. Aí o olhinho do menino lá tremeu assim, como o Chico fala, encheu de água, né? Porque é a família. Então abençoar, quando chegar um cara para te cumprimentar, não tenha nojo. Abrace, né? Vai para a cidade. Você não é um vaso de problema a ser resolvido, gente. Isso, sabe quem foi que botou isso na sua cabeça? O capeta, o diabo, Satanás. Ele é quem botou na cabeça da gente que a gente é um vaso de problema. E que foi ele que prometeu resolver o problema, inclusive. Jesus estava no deserto. Vocês sabiam disso, né? Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, não. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E quem quis tirar Jesus do deserto? Rapidinho. O diabo. Então a gente faz parte da nossa vida, as questões. Um problema não pode virar uma crise na vida de um crente. A gente crê em Jesus, a gente é filho de um pai. A gente não pode deixar um problema virar uma crise na nossa vida. Vai parar a vida agora porque eu estou devendo dinheiro. Meu Deus, vai trabalhar, Deus vai abençoar. Ah, não vou agora porque eu estou com deprê. Levanta, anda em nome de Jesus. Eu sou um vaso de virtudes a ser compartilhada. Ah, porque eu estou com nojo daquele homem que está fedido. É para ele que Jesus veio, não foi para a gente aqui não, gente. Já estamos resolvidos. Se eu vier para cá para fazer vocês serem abençoados, é pouco. Deus chamou a gente para a cidade, para ir lá para fora, para levar o evangelho. Quando a gente encontrar aqui a reunião da família para contar as experiências. Meu irmão, essa semana abracei um mendigo, em nome de Jesus. Meu irmão, meu vizinho que estava lá doente, eu orei por ele e foi curado. Aí outro irmão que, cara, essa semana eu abençoei lá a família que estava precisando de uma cesta. Em nome de Jesus. Meu irmão, que vou louvar o Deus que me ajudou a não xingar o cara no trânsito. O cara me fechou e ia xingar ele. Não, eu sou filho, eu vou comunicar virtude. Eu orei pelo cara, consegui abençoar a família dele. É essa conversa que esse ambiente vai gerar se a gente tiver consciência. Nós não somos um vaso de problema a ser resolvido, mas eu sou vaso de virtude para ser compartilhado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui nessa manhã. Eu queria ministrar para vocês aqui a paz de Deus. Se o Chico me permitir, eu estou com um fogo aqui dentro de mim, eu queria abençoar essa igreja. Posso? Posso dar a benção aqui? Então vai perder o... eu aviso depois. Tá no, né? Tem assim, ó, como é que chama isso? A cena da emoção, né? Queria para vocês assim, eu queria ministrar paz sobre a vida dessa igreja. É promessa de Deus ou não é, gente? Seja abençoado com paz. Leve paz, seja portador dessa paz. Somos vasos de virtudes a serem compartilhadas. Essa frase é fácil de repetir? Se você assim, eu não sou um vaso de problema a ser resolvido. Consegue repetir comigo? Eu não sou um vaso de problema a ser resolvido. Eu sou um vaso de virtude a ser compartilhada. Eu sou um vaso de virtude a ser compartilhada. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, levanta essa igreja, Jesus. Aqui são poucos, Senhor, mas são teus, Senhor. São teus filhos, Jesus, que receberam a ministração, Senhor, da tua palavra, que receberam, Senhor, o poder e a autoridade do Espírito Santo, Senhor.
O Senhor faz uma obra em cada coração, em cada família. Que a gente saia daqui, Senhor, consciente, Senhor, de que somos filhos de um Pai maravilhoso, que nos ama eternamente, Senhor, e quer o nosso bem, quer nos abençoar. Faz essa igreja entender, Senhor, de que já fomos salvos, Senhor. Já fomos libertos, Jesus. E quando o diabo vier fazer uma acusação, ou quiser, Senhor, derrubar essa igreja, em nome de Jesus, que essa igreja tenha autoridade, Senhor. Tenha autoridade para repreender, para resistir, Jesus. E que nossa igreja possa comunicar, Senhor, as virtudes do Espírito na cidade, Senhor, no mundo que está sedento, Senhor. Sou como ovelha sem pastor, Jesus. Essa aqui não é uma igreja de ovelhas, é uma igreja de pastores, Jesus. Que a gente possa levar, Senhor, libertação, mensagem do Evangelho, Senhor, para a cidade, que essa cidade possa ser alcançada. Nós oramos, Senhor, pela nossa vizinhança, ó Pai. Oramos, Senhor, pelos nossos colegas de trabalho. Oramos, Senhor, pelos colegas da faculdade, da escola, Jesus, para que a gente possa ser vaso de virtude a ser compartilhada em qualquer lugar onde a gente esteja, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.